Olá, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de Angular. Na última aula nós falamos um pouco sobre os formulários reativos em Angular e agora nós vamos continuar falando sobre os formulários, mas agora na parte de validações. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui um formulário na nossa tela, na nossa rota de dashboard, certo? E temos apenas dois campos, um campo de usuário, nome de usuário e um campo de idade. Mas quando nós clicamos aqui no botão de salvar, você pode verificar aqui no console que o formulário está sendo submetido, mesmo quando a gente não insere nenhum tipo de dados. E quando a gente insere um dado, ele também é submetido. Mas esse não é um comportamento aceitável, né? Claro que você deseja que o usuário digite alguma coisa, seja o seu nome e sua idade. Então, como é que a gente faz para verificar isso aqui? Os formulários reativos já vêm com uma classe de validação embutida, então nós vamos utilizar ela para fazer essas validações, certo? Então, aqui no nosso form group, nós temos os dois campos, nome e idade. Então, esse campo agora não vai ser mais apenas uma string vazia, nós vamos passar um array, e nesse array, o nosso primeiro valor desse array vai continuar sendo uma string vazia, identificando que a nossa variável vai iniciar limpa, vazia, né? E o segundo campo vai ser uma string, um array. E aqui dentro nós vamos colocar as validações do nosso campo. Então, nós vamos chamar aqui a nossa classe validators, certo? Você pode ver quando nós apertarmos Enter, ela já é importada automaticamente aqui dentro do pacote do Angular, do pacote Forms do Angular, certo? Então, aqui nós vamos colocar todas as validações que a gente quiser para esse campo. Então, aqui aparece nessa lista aqui, nós temos todas as validações que o Angular oferece para gente. Então temos max, min, length, name, pattern e tudo mais. Então você pode verificar aí depois na documentação quais as validações que melhor se encaixam ao seu projeto. Nesse caso nós vamos colocar uma validação chamada required, ok? Então o campo é required, ou seja, ele vai ser requerido para ser submetido a esse formulário. E nós vamos colocar uma segunda validação chamada min length, ok? Que não vai ter um tamanho, ou seja, o campo tem que ter um tamanho mínimo de 4 caracteres. E no nosso segundo campo de idade, nós vamos colocar as mesmas validações, mas o campo mínimo vai ser de apenas 1, ok? Beleza, voltando aqui para o nosso HTML, nós vemos que nós não alteramos nada aqui no nosso HTML. Se voltarmos aqui para a nossa tela do nosso projeto, nós podemos ver que se nós clicarmos no botão de salvar, nada mudou. Ainda podemos submeter o nosso formulário, certo? Como é que a gente altera esse comportamento? Primeiro nós vamos aqui no botão de submit e nós vamos colocar a propriedade disable, certo? Entre colchetes, porque nós vamos receber a propriedade vinda do nosso componente. Então, aqui nós vamos verificar, nós vamos desabilitar esse botão quando o nosso userform não for válido. Ou seja, o usuário não vai poder clicar no botão se o formulário não estiver válido. Opa, userform.valid. O que nós dizemos? Opa, beleza. Consertando aqui, agora sim, nós podemos verificar que o botão agora está desabilitado. Então, quando nós colocamos apenas uma letra e apenas um número, o botão permanece desabilitado. Se colocarmos mais 3 letras, o botão é habilitado para a gente submeter o formulário. Se nós removermos, por exemplo, a idade, o botão é desabilitado novamente. Então, essa é a primeira validação que eu sugiro que você sempre coloque no seu botão, caso o usuário tente fazer a submissão do formulário sem preencher todos os campos com as validações, certo? Mas nós precisamos aqui, é claro, informar o usuário quais são os erros que o formulário apresenta para ele poder corrigir. Então, como que a gente vai fazer isso? Voltando aqui no nosso componente, nós podemos verificar que nós temos aqui as validações de min, length e required, certo? Então, o que a gente precisa fazer agora é acessar aqui no nosso HTML essas duas propriedades do nosso formulário. Como que a gente faz isso? Nós podemos acessar através da nossa variável userform e usando os controles, mas existe uma forma muito mais prática de fazer isso usando funções get. Então, nós vamos utilizar funções get.
Essa função get ela vai ter o mesmo nome da nossa propriedade aqui do nosso userform, certo? Que vai ser o name. Essa função ela vai retornar para a gente o this.userform.get, certo? E o nome da nossa propriedade, que é a name, ok? E também vamos criar o mesmo get agora para a nossa segunda propriedade, que é a idade. Beleza? Voltamos aqui para o nosso HTML e aqui no nosso, logo abaixo do nosso input do campo nome, nós vamos criar uma div e dentro dessa div nós vamos exibir os erros. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai exibir os erros apenas se estiver ocorrendo algum erro, se a validação não estiver sendo aceita. Então nós vamos colocar aqui, se caso o nome for inválido, certo? Isso aqui é uma das propriedades de validação. Invalid, ok? E claro, nós vamos verificar se o usuário já alterou o campo. Então, name.dirty ou se o campo name já tiver sido touched, ou seja, já tiver sido clicado. E aqui embaixo nós vamos fazer as verificações mais específicas, mostrar os erros específicos, que vai ser um ng, nós vamos colocar mais um ngIf aqui, mais uma diretiva, certo? E aqui nós vamos chamar name.erros. O que é essa propriedade erros? Nada mais é do que a propriedade que esse array aqui de validações, quando nós colocamos essas validações, cada validação é gerada dentro de um array de erros. Quando ela não quando ela não está sendo validada, é gerado um array de erros que a gente pode acessar através desse get, certo? De cada variável. Então, esse array de erros aqui pode ter até duas validações no caso do nome e no caso da idade também, certo? Então, do erros nós vamos verificar se ele é required e aqui embaixo nós vamos exibir uma string. Podemos colocar dentro de um parágrafo dizendo que o nome é required, ok? Vamos copiar e colar. E aqui, em vez de required, nós vamos colocar min length, ok? Voltando aqui na tela do projeto, quando nós clicarmos no username e clicarmos fora, nós vamos ver que ele já informa para a gente aqui que o nome do usuário é requerido. Então, nós precisamos inserir pelo menos o nome do usuário. Então, quando nós começamos a digitar, certo? Já o nome ainda é requerido, beleza, ele cancelou a validação. Aqui nós precisamos mudar o string, né, porque aqui é outra validação. Então, min length, ok? Ok, voltando aqui para o nosso projeto. Quando a gente clica e volta, o nome é requerido. Nós colocamos apenas uma letra, aparece o nosso segunda validação, que é o tamanho mínimo é 4. Então, quando colocamos mais 3 letras, nós vemos que agora a validação ainda para o nome já está aceita, mas para a idade não. Então, quando colocamos mais um número, nós podemos submeter esse formulário. Então, agora, para fazer a validação do nosso campo de idade, nós vamos colocar agora o mesmo string, as mesmas validações, só que agora mudando o campo get de nome para idade. Então, nós vamos substituir tudo aqui por idade, certo? Aqui também. E tamanho mínimo sendo 1. Perfeito? Então, vamos salvar. Vamos voltar aqui para a nossa tela do projeto. Colocamos o nome, clicamos no campo nome. Quando a gente clica fora, aparece já a validação. Quando a gente clica agora no campo idade, a validação de idade também já aparece. Então, se a gente colocar o valor 1 na idade, já vemos que a validação já está sendo aceita. Agora, se a gente colocar um nome de verdade, nós vemos que
a validação do formulário é aceita e nós podemos clicar no botão para submeter esse formulário. Então é assim que nós podemos fazer validações e colocar quantas strings for necessárias. Podemos fazer validações de idade mínima, 18 anos, 21 anos, seja lá como for, ou validações de CEP, número de telefone e assim por diante. Beleza? Essa é uma dica bem interessante para quem precisa fazer validações de formulário, e o Angular oferece essa opção para gente. Beleza? Até a próxima.